Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, é o seguinte, ó, no vídeo de hoje vou trazer uma dica para vocês aí. Que muita gente, cara, mas muita gente fala, minha máquina tá lenta, eu coloquei SSD, mas ela continua lenta. Então eu vou dar algumas dicas para vocês aqui de como vocês não deixarem a máquina de vocês nesse estado de lentidão, tá? Tem algumas coisas que o pessoal precisa saber antes de ficar instalando coisas e abrindo um monte de programa aí, tá bom? Então eu espero que você goste do vídeo, não esquece de igual tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa o like para fortalecer, ativa o sininho, compartilha com a galera e bora pro vídeo aí. Bom pessoal, então vamos lá, né? Muita gente manda mensagem aí, fala, Celso, eu coloquei SSD, aumentei a memória do meu computador e mesmo assim ele continua lento, né? Então assim, tem alguns fatores que a gente tem que saber antes, gente, de abrir programas na máquina, instalar programas, essas coisas, né? Então assim, eu vou dar algumas dicas para vocês aqui do que pode deixar sua máquina mais lenta, tá? Eu vou virar minha tela aqui para vocês, para mostrar para vocês o que eu tenho instalado na minha máquina, tá? Por exemplo, você está usando aí o Windows 10 ou Windows 11, certo? Bom, eu tenho alguns programas aqui que eu uso, né? Que são programas tipo assim que fazem parte do meu dia a dia, como técnico e como design gráfico, né? Por exemplo, eu tenho aqui o Adobe Reader, né? Que é para ler PDF. Bom, eu tenho aqui as redes sociais, tenho também os aplicativos aqui de suporte remoto, que a gente faz suporte remoto também, né? Tem o Adobe Catcher, que é bem legal também, para fazer alguma coisa, para converter vídeos, né? Bom, impressora, navegadores, ok. Desse lado de cá eu tenho o Photoscape, né? Que também me ajuda em algumas edições de fotos, tá? OBS, eu gravo vídeo, né? Wondershark, eu faço a edição. Bom, aqui são programas de HD, tá? Para fazer reparo e também fazer backup de HD, né? Aqui ó, o Hard Disk Sentinel, o Crystal Disk são programas essenciais, tá? Para fazer diagnóstico de saúde, né? Teste de superfície, de HD ou de SSD, né? E aqui embaixo eu tenho os programinhas que é de diagnóstico do que? De temperatura, qual a placa de vídeo que tem, qual a frequência de memória, o tipo de memória que você tem. Então assim, esses programas, gente, eles são essenciais pra gente trabalhar, tá? Bom, aí o pessoal fala assim, pô Celso, mas eu coloquei um SSD na minha máquina e cara, eu aumentei um pouco mais a memória e tá travando, tá não sei o que. Ele trava, gente, porque é o seguinte, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Vamos dar aqui de novo e vou abrir aqui o gerenciamento de disco, tá bom? O gerenciamento de tarefas, tá? Então se você ver aqui no meu gerenciador, ele tem 16 GB de memória, tá vendo aqui, ó? Tem 16 GB de memória, então tá usando bem pouco porque ele tem bastante memória, tá? Mas é o DDR3, né? Não é a memória DDR4, a frequência dela não é muito alta, tá bom? A minha CPU também já tá aqui, ó, dando vários picos, por quê? Porque eu tô gravando no OBS. Então assim, tudo que você tiver na sua máquina, além de programas essenciais, vai interferir no desempenho da sua máquina, tá? Por exemplo, você usa o Windows 10 ou o Windows 11, vai lá, instala o Avast, instala o AVG. Então assim, não tem necessidade, porque o próprio Windows já tem aí o próprio antivírus dele, né? Que é esse antivírus aqui. Tá vendo? Que aqui ó, ele já faz aqui ó, um bocado de coisa. Então tipo assim, quanto mais você colocar, mais vai ficar lenta a sua máquina. Por quê? Vai usar mais processo, vai usar mais processamento. Tá vendo aqui ó, só de eu abrir, ó o pico que deu no meu processador aqui ó, já foi em 100% processador, só de eu abrir o gerenciador. Agora vou abrir uma página do Chrome, quer ver ó? Vou deixar até pra cá, ó o pico que deu só do Chrome, tá vendo? Olha quanto aqui ó, já tá usando do processador, tá? Se eu abrir outra aba, olha lá, tá vendo assim? Então, tipo, ó, quanto mais coisa você abrir, mais ele vai usar aí do seu processamento de memória, da sua GPU, do Wi-Fi, inclusive. Tá vendo os picos que ele dá aqui, ó, cada vez que você abre uma coisa diferente? E o que acontece?
Aí a pessoa vai lá, né? Enche de programa a máquina e geralmente eles ficam rodando em segundo plano. CCleaner, Drive Buster, Google Drive, OneDrive, tá? E aí os antivírus que o pessoal enche de coisa aí na máquina. Então, gente, cada vez que você coloca uma coisa na sua máquina, você tem que entender que ele vai usar processamento, vai usar memória, vai usar o disco, vai usar o Wi-Fi. Se você tiver uma GPU dedicada, ele vai usar uma GPU. Então, tudo isso você tem que saber antes de ficar instalando. Hoje em dia não precisa mais instalar CCleaner ou Drive Buster, antivírus, não precisa mais. Antigamente, quando estava lá no Windows Vista, para o Windows 7, ok, a gente até usava esses programas. Hoje em dia não, hoje são os programas básicos, né? Para você que usa jogo, não necessariamente funciona esse vídeo, mas tipo assim, para você que está acostumado a usar aí no dia a dia, então são programas básicos. Por exemplo, ó, eu uso aqui o TeamViewer, né, o VLC também, que roda a maioria dos vídeos aí, tá? Então assim, por exemplo, o OneDrive, se você deixar instalado, o que ele vai fazer? Ele vai ficar fazendo um upload dos arquivos que você salva na sua máquina na nuvem. Tudo isso vai consumindo, por isso que sua máquina fica lenta, né? E outra coisa, o seu processador, ele tem um limite, tá? O meu aqui, por exemplo, ó, ele tem 2 núcleos e 4 processadores lógicos, tá? Ele tem um limite para poder ler todas essas informações. Então, tipo assim, o cara abre aí, sei lá, 10 abas Google Chrome, aí tem o OneDrive trabalhando, aí de repente ele tá com algum stream de jogo ou de vídeo, alguma coisa. Então assim, o processador, você pode ter aí 32 GB de memória, 104 GB de memória. Se você não tiver uma placa de vídeo dedicada, um processador bom, com vários núcleos, para ele poder dividir essas tarefas, a sua máquina vai travar. Pode ser uma máquina nova, você pode comprar uma máquina aí, ó, uma máquina nova, tá? Mas o que você tem que ver é, assim, o processador, a memória, o disco, tá? Olha quanto tá de Wi-Fi aqui, ó, tá pouquinho, mas se eu abrir alguma outra coisa aqui, ele vai consumir mais, e aí o consumo vai lá para cima, e sua máquina vai ficar travando. Então, tipo assim, não adianta você colocar um monte de coisa. Gente, hoje em dia, para limpar sistema, tem um monte de vídeo no meu canal, tem vídeo disso aí, tem várias maneiras de fazer sem instalar nenhum programa. Então não instalem nada assim, a não ser que o que você realmente vai usar, tá? Porque senão vai ficar consumindo. Não que os programas não são eficazes, eles são eficazes, mas dependendo do seu hardware, você vai ter dificuldade de trabalhar com a máquina, entendeu? Então antes de fazer qualquer coisa, pesquisem, né? Tem aí, ó, tem o meu telefone aí embaixo, aí se vocês quiserem alguma informação, né? Tipo, se for uma coisa rápida assim, eu nem cobro nada. Mas tipo assim, tem que saber o que está usando na máquina antes de você ficar instalando, porque ele vai consumir bastante coisa. Olha como é que tá aqui o meu processador, ó. Olha lá, ó, tá vendo, ó? Já deu um pico aqui quase 100%. E olha aqui, ó, ele sobe e vai baixando, ele sobe e vai baixando, né? Porque eu tô gravando o vídeo pelo OBS, então consome bastante. E minha máquina não é uma máquina potente, é um i3 de 4ª geração aí, que tem aí 2 threads e 4 núcleos. Então assim, é bem fraquinho, né? Então assim, mas para o que eu faço aqui, tá bom. Se eu abrir um Photoshop agora, ele vai para 100%. Abrir um CorelDRAW, ele vai para 100% de processador, né? Se eu abrir uma página da internet junto com o Photoshop, capaz de ele dar uma travada. Então assim, se eu for editar um vídeo, então esquece. Eu tenho que fechar tudo e editar só o vídeo. Então a gente tem que saber como usar a máquina antes de ficar instalando, porque o povo manda mensagem: Celso, mas pô, coloquei um SSD, aumentei a memória, mesmo assim tá travando. Vai travar, gente. O processador tem um limite. É igual você querer colocar um carro com motor 1000 dentro de uma corrida de Fórmula 1. É a mesma coisa. Então assim, não tem condições. Então assim, antes de ficar instalando, se você não está usando o Google Drive, então não instala. Se você não está usando o OneDrive, então você desinstala ele ou desabilita, porque ele vai ficar usando todos esses processos, memórias, disco, enfim, tudo, Wi-Fi, se ele estiver fazendo o upload de arquivo da sua máquina para a nuvem. Então tudo isso vai acontecer. Por isso que a máquina trava, porque o processador tem um limite, né? Dependendo do processador. Tem uns processadores aí que são uns AMDs, uns aí que tem aí 12 threads, 24 núcleos. Aí ok, você vai ter uma folga boa. Mas não é só por memória, não é só por SSD, tá? Tem que ter aí uma consciência de que sua máquina vai usar as coisas, né? Independente de quanto tem aí de SSD de memória, tá bom? Processador
memória SSD. Os três trabalhando juntos vão te dar um desempenho melhor na sua máquina aí, tá bom, gente? Então, pare de ficar instalando essa coisa. Eu pego máquina aqui que tá cheia de coisa instalada que nem usa mais, né? Então, tipo assim, faz uma limpeza de sistema, procura saber, tá? Porque as máquinas, elas não vão trabalhar. Hoje em dia tá tudo mais pesado, né? Tem vídeos em 4K, então assim, é complicado, né? Então tem que ter processamento, tem que ter memória, tem que ter disco bom, máquina mais nova, né? Então é todo um processo antes de você poder usar aí seu equipamento, tá bom, gente? Porque tem muita dúvida aqui. A gente tenta explicar para as pessoas, mas elas não entendem, né? Então assim, quanto mais coisa tiver na máquina, mais coisa estiver acontecendo, mais vai consumir aí, inclusive energia. Tá bom, gente? Então, esse é o vídeo de hoje. Só coloca o que vocês forem usar na máquina de verdade, tá bom? E aí você vai ter um rendimento melhor, né? Vai dar uma enxugada no desempenho, e aí você vai ter uma velocidade melhor para poder trabalhar, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha gostado. Não esquece, qual tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa aquele like para fortalecer, ativa o sininho, compartilha com a galera. Até o próximo vídeo e valeu!